Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou a Bibiana Camargo, diretora da escola, e acompanhada do coordenador do Observatório do Futuro, Leandro Dalólio, tenho a alegria de receber hoje Nan Weishang Yamamoto, Roberta Ramos Ciabatari e Daniel Eustáquio da Silveira. Eles todos são nossos colegas, servidores aqui do Tribunal, e também são alunos do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, e autores do artigo Reforma Tributária, Desdobramentos no Federalismo Fiscal, publicado na última edição da revista Cadernos da EPCP. O artigo, claro, será o tema da nossa conversa. E antes de passar a palavra ao meu amigo Leandro, agradeço muito aos convidados de hoje por publicarem um artigo em nossa revista e por estarem gravando hoje o Pod Contas e compartilhando seus conhecimentos. Bom, e aí, Leandro, tudo bem? Tudo jóia, Bibiana. Muito obrigado por mais uma vez a gente estar aqui juntos. Obrigado a todos os colegas que aqui estão conosco também. E hoje esse tema ele é muito instigante, ele realmente é algo que é fundamental dentro do contexto do Tribunal de Contas, dos órgãos jurisdicionados, e tem tudo a ver com um dos ODSs, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que fala justamente sobre a importância das instituições públicas se tornarem cada vez mais eficazes para atingir aí os objetivos que todos nós esperamos. Nesse contexto, eu gostaria de perguntar para a Nan que ressaltasse essa necessidade da reforma tributária, que pudesse explicar aí ao ouvinte do Pod Contas, né, toda a nossa audiência, a quem já agradeço, por que o sistema tributário brasileiro precisava de uma reforma? Bom dia, Bibiana, bom dia, Leandro e ouvintes. Nós gostaríamos primeiramente de agradecer ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e à Escola Paulista de Contas Públicas pela oportunidade de não só divulgarmos esse trabalho conjunto na revista Cadernos, como aprofundarmos aqui sobre o tema nesse episódio do Pod Contas. Então, para contextualizar, esse artigo foi o fruto de um trabalho final de uma das disciplinas ministradas no mestrado, do qual fazemos parte atualmente. E aí, respondendo a pergunta do Leandro, nós falamos no artigo em dois pontos principais, que é a complexidade no nosso sistema tributário e a burocracia, decorrente disso, que é no sentido de excesso de regras e procedimentos. Até que a reforma tenha sua implementação efetiva, nós temos hoje uma ampla gama de tributos. São cerca de 90 tributos e desses 12 impostos, dos quais 5 têm como mira o consumo, cada qual com sua legislação ou regulamentação específica. Então, imagina-se a quantidade de normas e procedimentos para que se possa ter o atendimento a obrigações acessórias de cada tributo, fatos geradores, datas e períodos de apuração, prazo de recolhimento, regras de retenção, opção pela incidência cumulativa ou não cumulativa, e aí por aí vai. Nós tivemos, na história do sistema tributário, um excesso de produção legislativa em assuntos tributários, incluídos aí uma alta gama de regimes especiais que permitem exceções às regras. São normas que não raras vezes são modificadas ou atualizadas, com textos muitas vezes falhos, seja por lacunas a serem preenchidas, regras de incidência pouco intuitivas, questões de semântica ou mesmo por omissão do legislador. E aí acarretam divergências de interpretação, seja dentro da administração pública, entre os contribuintes, inclusive dentro do Poder Judiciário. E aí essa situação acaba fomentando a judicialização na área tributária. A gente cita aqui um caso muito famoso, que alguns chamam de a tese do século, que é sobre a exclusão ou não do valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. E considerando que o PIS/COFINS são contribuições calculadas sobre o faturamento de uma empresa, a gente pergunta, afinal, o ICMS compõe ou não a receita ou faturamento dessa empresa? E aí foi uma temática de discussão de longa data, pelo menos desde 2007, com o ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade pelo presidente da República. Para o STJ, que foi só julgar lá em 2016, sobre o tema 313, o ICMS deveria sim compor a base de cálculo. O STF, no entanto, só acabou firmando o entendimento em 2021.
no tema 69 de repercussão geral. E aí, para o STF, o ICMS deveria ser, sim, excluído da base de cálculo. Aí, no âmbito legislativo, esse assunto só foi pacificado depois da edição da medida provisória 1159, em 2023, que aí acabou acatando a decisão do STF. Nesse exemplo, a gente vê um delay de pelo menos 16 anos para que os contribuintes finalmente soubessem qual que era a forma correta de apuração dessas contribuições. E aí é um dos exemplos de processo de longa duração de imprevisibilidade de decisão, que dá ao sistema tributário brasileiro uma tamanha insegurança jurídica para os contribuintes. E a título de curiosidade, agora a gente muito vê a discussão se o PIS e COFINS deve compor a base de cálculo do ICMS, ou seja, uma inversão aí das bases do cálculo de ICMS, né? E aí esse tema está sendo discutido no STJ como tema repetitivo 1223, que aí ele vai julgar a legalidade disso. Tudo isso dificulta o entendimento e o cumprimento das obrigações tributárias por parte das empresas e a compreensão dos valores que são repassados para os cidadãos. Aí eu faço uma menção honrosa também ao que a gente conhece muito como uma guerra de semântica, né? Ou pejorativamente como um malabarismo tributário. Aí eu pergunto para vocês, né? O sonho de valsa, ele é um bombom ou é um wafer? A mudança de embalagem que proporcionou a alteração da nomenclatura do famoso doce para wafer, por mais que as empresas fabricantes de doces similares neguem o intuito, contribuiu para a redução da alíquota de IPI de 5% para 0%, uma vez que ele se baseia na classificação de nomenclatura comum do Mercosul. E da mesma forma, não sei se vocês sabem, os ouvintes também, que a rede do McDonald's não vende sorvete faz muitos anos. Eles vendem sobremesa ou bebida láctea. Então, aliado a isso, a gente ainda tem a questão da distribuição da competência tributária entre os entes federativos. Para exemplificar, novamente, o ICMS, que é uma das, se não a principal fonte de receita dos estados do Distrito Federal, é também um dos tributos mais complexos de se administrar do ponto de vista do contribuinte. Por natureza, ele é um imposto majoritariamente cobrado no estado de origem da mercadoria. Então, ele é sujeito à regulamentação específica e própria de cada um dos estados e do Distrito Federal. Essas características do ICMS permitiram a chamada guerra fiscal entre os estados e o Distrito Federal. O imposto, então, é usado como uma carta na manga para que os estados atraem investimentos para si, atraem um estabelecimento de empresas, geração de emprego e renda, por meio de uma concessão de alíquotas diferenciadas, base de cálculo reduzida, ou critérios diferenciados para o cálculo de crédito presumido do ICMS. A mesma lógica a gente pode pensar a nível dos entes municipais, quando a gente fala do ISS. Essa guerra fiscal acaba potencializando as desigualdades regionais, já que um estado mais rico, ou seja, aquele que arrecada mais, dispõe de uma margem maior para suportar os efeitos de uma renúncia fiscal. Dessa forma, ele atrai mais contribuintes e, em consequência, gera mais arrecadação no futuro. Os estados menos favorecidos, por outro lado, acabam não tendo essa vantagem competitiva. Não por acaso que um dos principais focos da reforma tributária, conforme o Ministério da Fazenda divulga, né, é mitigar essa guerra fiscal. Então, a gente vê uma série de exemplos aí que trazem uma necessidade muito grande de se reformar o sistema tributário brasileiro. A ANAM fez um resumo aqui abordando a complexidade do nosso sistema tributário, dessa necessidade de superação da herança burocrática, apontando alguns avanços normativos e recentes debates sobre a temática nos tribunais superiores. Fica aí algumas reflexões sobre o assunto. E indo nessa linha dessa perspectiva jurídica, agora eu direciono para o Daniel a pergunta. Na nossa história recente, a Constituição se firmou como um marco, de afirmação de uma série de direitos fundamentais, participação social, entre tantos outros elementos. No âmbito tributário, que mudanças que você vê na Constituição Federal de 88? O que você pode apontar para a gente dessa Constituição? Tudo bom, Daniel? Tudo bem, bom dia, Bibiana, bom dia, Leandro, bom dia, meninos, Roberta, né?
Vou voltar um pouquinho aí na contextualização até a Constituição lá de 67, que vigorou até a promulgação da Constituição de 88. Estabelecia-se ali naquele momento que a União ela tinha competência para instituir e arrecadar a maioria dos impostos, né? Como imposto de renda, o IPI, o IOF. Também era da União a responsabilidade por arrecadar as contribuições sociais, como o PIS e o COFINS. E então os estados e os municípios, por sua vez, eles tinham competência para instituir e arrecadar apenas alguns impostos, né? Como o ICMS e o Imposto sobre Serviços, o ISS. E recebiam também repasses do Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Mas esses repasses eram insuficientes para suprir ali as demandas, que limitava bastante a capacidade desses estados e municípios de investir em áreas prioritárias, aí como saúde, educação e infraestrutura. Então, para quem não sabe, aí, o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, eles são alimentados com recursos provenientes de impostos federais, como o Imposto de Renda e o IPI, que vão garantir aí uma parcela mínima para esses entes federativos. Então, acabava gerando uma grande dependência da própria União. Claro que hoje ali no nosso cotidiano a gente ainda vê vários municípios aí de pequeno porte, cuja receita própria por muitas vezes acaba não conseguindo nem custear a Câmara Municipal. O gasto com o pessoal e custeio, como a gente vê no próprio mapa de Câmara disponibilizado pelo Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo. A Constituição Federal, em 88, então ela trouxe importantes mudanças na repartição tributária entre os entes federativos. Ela teve esse objetivo aí de promover uma maior autonomia financeira para estados e municípios. Com relação ao ICMS, por exemplo, a Constituição de 88 estabeleceu que a competência para instituir e arrecadar era dos estados e do Distrito Federal. E também estabeleceu ali critérios para distribuir os recursos arrecadados e levava em consideração, então, o local do consumo das mercadorias e serviços. Isso garantia uma distribuição mais justa dos recursos, né? E levava também em conta a consideração aí a necessidade de cada ente federativo. O ISS, a Constituição estabeleceu que a competência para instituir e arrecadar esse tipo de imposto era dos municípios e do Distrito Federal. E também foi ampliada pela Constituição a lista de serviços sujeitos ao ISS, como planos de saúde, serviços de informática, serviços de comunicação, que acabaram por ampliar essa base de arrecadação e uma maior fonte de recursos até para os municípios. E também houve a ampliação da participação dos estados e dos municípios na arrecadação dos impostos federais, as cotas partes do imposto de renda e do IPI, por exemplo. Uma parcela maior, então, dos recursos da União era repassada para os estados e municípios para garantir também uma maior autonomia financeira para esses entes federativos. E, além disso, por último, critérios também mais definidos para se repartir os recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. E aí, levando em consideração o tamanho da população, né, a quantidade da população e a renda per capita de cada estado ou município. Então, dá para falar que houve uma descentralização de recursos, teve a criação de novos tributos e o aumento da participação de municípios na arrecadação dos impostos. Só que as prefeituras, além de quando elas tiveram maior acesso à fatia de recursos financeiros, elas fortaleceram um pouco essa capacidade de investimento e de executar políticas públicas. Só que nem tudo são flores, né? Essas transferências intergovernamentais muitas vezes não são suficientes ainda para equilibrar as disparidades ali, econômicas e sociais entre estados e municípios. E isso acaba criando, né, desafios importantes em termos de igualdade e de justiça fiscal. Tem uma rigidez de regras de repartição que acaba tornando difícil a adaptação do próprio sistema tributário às mudanças recorrentes dessas necessidades de todo o país, né?
Então, a manutenção da subdivisão ali de vários tributos também sobre a competência de diversos entes federativos trouxe como consequência também um sistema de tributação extremamente complexo, né? Como já tinha, essa complexidade ela não foi cessada e ela não se esgota, né? Essa fragmentação que gerou como o aproveitamento restrito de crédito de ICMS, regimes não cumulativos como o PIS/COFINS ou tributos coexistindo em regimes cumulativos como o ISS e o PIS/COFINS, ou conflitos de competência como o ICMS, ISS ou IPI, ISS, e a guerra fiscal que a ANAM mencionou, dos conflitos aí de competência regional. Também não resolveu a Constituição Federal de 88 o problema da concentração da maior parte da arrecadação ainda por parte da União. Então, nesse contexto geral, nesse marco da Constituição Federal de 88, foi mais ou menos isso que aconteceu. Legal. Que belo contexto, Daniel. É interessante perceber que, de fato, está havendo há um certo tempo uma municipalização de grande parte dos serviços públicos, né? Acho que a gente já escutou em outras ocasiões que a pessoa ela não mora nem na União nem no Estado, ela acaba morando no município, que é onde está o cidadão. E sobre isso, eu gostaria de perguntar para a Roberta que ela detalhasse um pouquinho mais como que ficou a situação dos entes municipais após a Constituição Federal de 1988. Bom dia, Bibiana, Leandro. Leandro, muito obrigada pela pergunta. E realmente essa introdução sobre a Constituição de 88 é muito importante para nós entendermos a reforma que entrou em vigor. Então, depois da promulgação da Constituição de 88, o sistema tributário brasileiro, ele passou por inúmeras reformas importantes. E essas mudanças, elas vieram através de emendas constitucionais, leis complementares e legislações específicas. Então, hoje, aliás, até a reforma, nós não tínhamos a mesma legislação que nós tínhamos lá em 88, já começa por aí. Então, no artigo que nós escrevemos, nós incluímos um quadro que demonstra o histórico da arrecadação tributária por esfera de governo. Então, para nós termos uma ideia, em 1988, os municípios eles contribuíam com o PIB nacional 2,7% da arrecadação total. Esse percentual ele subiu para 5,7% em 2006. Então, assim, você praticamente dobrou, né? Dobrou. E de acordo com os últimos dados do IPEA, em 2021 ele chegou a quase 7%. Então, nós vemos um crescimento da arrecadação municipal. No entanto, ele ainda é relativamente pequeno quando comparamos com a União, que contribui com 2/3 da arrecadação total do PIB. E os estados contribuem com 26%, quase 27% da contribuição do PIB nacional. E quanto à receita arrecadada pelos municípios, as receitas disponíveis aos municípios, ela também teve um aumento. Sendo que em 1988 ela era de 13%. E em 2006, que foi o último ano que nós colocamos no nosso artigo, ela já tinha subido para 17,4%. Ocorre que a Constituição de 88 e as alterações posteriores, elas não deram só mais autonomia aos municípios e impactou positivamente o crescimento dessa arrecadação municipal. Mas, como o Daniel já disse, ela estabeleceu um novo pacto federativo, atribuindo aos municípios novas competências e responsabilidades, o que aumentou as suas obrigações na prestação de serviços públicos. Então, os municípios eles passaram a ter uma maior responsabilidade na prestação de serviços básicos à população, como a saúde, como a educação, como o saneamento básico, assistência social. Quem realiza esses serviços? É no município. É no município que as pessoas moram, certo? Então, a descentralização administrativa, ela permitiu que os municípios já ajustassem suas políticas públicas às necessidades locais. Mas, para isso, teve um relevante crescimento dos gastos, né? Tudo isso custa.
custa recursos. E aí? Nós fazemos uma pergunta, isso é bom ou isso é ruim? Os ônus, eles foram proporcionais aos benefícios, se olharmos para o lado dos municípios? O fato e um grande problema que nós vemos em tudo isso é que muitos municípios, especialmente os menores, eles enfrentam muitas dificuldades para arrecadar as receitas próprias de forma eficiente. Essa situação ocorre porque muitos municípios, eles não possuem uma estrutura administrativa robusta e capaz de realizar uma cobrança eficiente de impostos, das taxas que são de sua competência. E, além disso, a complexidade e os custos que são associados aos processos de cobranças muitas vezes superam a capacidade até financeira e operacional dessas administrações locais. A grande quantidade de estoque da dívida ativa que nós encontramos durante as fiscalizações evidencia essa dificuldade em arrecadar receitas próprias pelos municípios. Por isso que até o Tribunal de Contas vem há vários anos focando nesse ponto durante os trabalhos. Consequentemente, esses municípios eles acabam dependendo fortemente das transferências de recursos da União e dos estados para sustentar os serviços públicos e projetos de desenvolvimento para os seus munícipes, para a prestação de serviço público à população. Então, em resumo, é difícil saber com certeza o quanto a Constituição de 88 beneficiou os municípios. Apesar de ter promovido uma descentralização, a distribuição de receita, ela enfrentou muitos desafios. As transferências intergovernamentais que deveriam equilibrar essas disparidades entre os recebimentos de receita próprias, e então ela iria equilibrar essas irregularidades econômicas e sociais entre os estados e os municípios, elas não conseguiram atingir esse objetivo. Então, muitos municípios, eles, especialmente, de novo, eu falo, principalmente aqueles menores, os mais pobres, eles ainda continuaram com muita dificuldade na manutenção dos seus serviços. Por isso que hoje nós ficamos com dificuldade de avaliar os impactos da Constituição de 88 e as reformas posteriores em termos da justiça fiscal e igualdade regional que ela proporcionou aos municípios, quando nós olhamos para os municípios. Antes de falarmos desses impactos que a Roberta mencionou da reforma tributária no federalismo brasileiro, eu vou direcionar a pergunta para a Nan agora. Eu gostaria, Nan, que você apresentasse aos nossos ouvintes um breve panorama do que a reforma promove, quais suas principais propostas apresentadas. Então, Bibiana, nós podemos dizer que a Emenda Constitucional 132 de 2023, que é a nossa reforma tributária, tem como os principais objetivos a simplificação do sistema tributário, a transparência para os contribuintes e para a população em geral, e a maior eficiência no sentido de estimular a economia no país. Então, o carro-chefe dessa reforma tributária é a unificação de 5 tributos. E aí é o ICMS, o ISS, IPI, PIS e COFINS, em uma única cobrança. E aí com a divisão entre o nível federal, que ficará a cargo da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e nos níveis estadual e municipal, que ficarão com o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Esses 2 novos tributos têm características do conhecido IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, eles têm como intuito mitigar o efeito cascata dos tributos antigos. O que é esse efeito cascata? Acontece quando o mesmo tributo é pago diversas vezes durante o processo de produção e comercialização. Então, a instituição desses novos tributos visa evitar que isso aconteça. É claro que o tamanho dessa alteração, né, a junção de 5 tributos em um, ou no caso 2 novos tributos, fica pendente de regulamentação específica para a implementação efetiva. E aí vai por meio de leis complementares. Nessa reforma, vemos que está prevista a aplicação gradual da CBS e do IBS a partir de 2026 e até 2033, quando estarão totalmente implementados.
As alíquotas vão ser aplicadas gradativamente ao longo desse período de transição. E aí, no caso do IBS, ele poderá começar a partir de 0,1% de alíquota e vai coexistir com o ICMS e o ISS durante esse período de transição. Espera-se que a alíquota geral do IBS e da CBS cheguem a 27,5%. E também está previsto aí a padronização de regras, incidências e exceções a essa alíquota geral para os dois tributos. Uma dessas exceções é a formação de uma cesta básica nacional de alimentos, para a qual será aplicada a alíquota zero. Os produtos que vão compor essa cesta vão ser definidos posteriormente em lei complementar também. E aí também está previsto ali na reforma o que chama o conhecido imposto seletivo, mais popularmente chamado de imposto do pecado, né? Porque ele visa aqueles produtos e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, o que era originalmente uma das funções do IPI. A reforma trata ainda da implementação de um cashback, que vai ser regulamentado também por meio de lei complementar e que consistiria na devolução de parte do imposto pago pelos contribuintes em benefício a faixas da população de baixa renda. Então, é uma previsão de uma redistribuição aí, né, de valores arrecadados. Outra mudança é a forma de cálculo dos tributos. E aí, agora eu vou falar um pouco de tecniquez, tá? Tributário. Hoje, a forma de apuração do ICMS, do PIS e COFINS é o que a gente chama de tributação por dentro. O que seria essa tributação por dentro? É que na base de cálculo desses tributos inclui o valor do próprio tributo, ou seja, do ICMS e do PIS e COFINS. Vou dar um exemplo rápido, né, isolado do ICMS. Supõe-se que um empreendedor queira vender um produto por R$100 e aí ele quer lucrar R$20 em cima do 100. A alíquota, supondo que seja uma alíquota de 18% de ICMS, o valor total do produto que vai lá constar na nota fiscal não vai ser de 118, não é uma aplicação direta da alíquota de 18% por 100, mas sim de 121,95. Na verdade, a aplicação, a fórmula de cálculo aí da base é o 100 dividido por 82%. Então, porque o ICMS a ser recolhido não vai ser de R$18, e sim R$21,95. E aí, com o advento do IBS, né, do Imposto sobre Bens e Serviços, o cálculo vai ser direto, ou seja, vai ser muito mais simples. Você pega os R$100 e simplesmente multiplica pela alíquota de 18%. Então, na nota fiscal, ele apareceria o valor de R$118. Aí, para os demais tributos que não vão ser extintos, a reforma também trouxe algumas mudanças, como a cobrança de TCMD no local de domicílio do falecido ou do doador de bens móveis, títulos ou créditos, e de forma progressiva conforme o valor da operação. Para o IPVA, ele está previsto uma aplicação e alíquotas diferenciadas por valor e impacto ambiental de cada veículo. Por fim, não menos importante, teve na reforma a alteração do local de cobrança dos tributos. E como eu tinha mencionado anteriormente, né, atualmente a cobrança é feita na origem da operação e aí vai virar a cobrança para o local de destino da operação, que é uma mudança muito importante aí da reforma tributária. Muito, muito interessante, é realmente muito complexo esse tema. São mudanças muito grandes e muitas delas ainda vão precisar ser regulamentadas para ter uma efetiva operacionalização delas, né? E eu fico imaginando o tamanho impacto, quais que vão ser os efeitos financeiros sobre os entes federativos, né? Especialmente os municípios aí que têm sido o foco da nossa conversa. Eu gostaria nesse sentido de perguntar então pro Daniel, quais são os impactos positivos, quais são os impactos negativos que a reforma tributária aprovada
pode provocar no federalismo brasileiro? Porque como tem essa questão de regulamentação, acho que tem muita coisa que realmente vai acabar sendo construído conforme acabe andando, né, essas regulamentações. E daí, Daniel, se você puder, destaca para a gente também, porque o artigo de vocês fala de um interessante levantamento sobre a distribuição das receitas, avaliando se os municípios ganhariam ou não com a reforma. Por favor. Leandro, então, voltar lá quando a gente mencionou sobre a guerra fiscal, né, da arrecadação aí dos tributos, né? Essa alteração de local de cobrança que a Ana mencionou aí, ela vai inibir um pouco os entes estaduais de aplicar incentivos fiscais a determinados setores da economia, já que não vai ter mais essa arrecadação de imposto a partir dos produtores ou dos vendedores, e sim do domicílio do comprador ou do consumidor. Então, esse tipo de mudança vai reestruturar, né, em tese, a forma de repartição dos hoje impostos conhecidos como ICMS e ISS, cuja receita está concentrada nas regiões mais ricas, mais produtivas. Para esses municípios, em princípio, este seria aí um ponto negativo. Para esses municípios produtores, aí, os mais ricos. Também, essa questão de ter uma mesma alíquota do IBS a ser utilizada em todos os estados e Distrito Federal, bem como aí nos municípios, vai propiciar que os governos estaduais e municipais vão ter que adotar outras estratégias e políticas para fomentar a economia local também, sem se valer simplesmente daquelas ferramentas de renúncia fiscal, de refis, de parcelamento, para também conseguir aí arrecadar esses impostos que a Roberta falou de dívidas ativas vultuosas que tem nesses municípios. Então, para amenizar eventuais perdas também aí nos estados, com a mudança do local de cobrança, também vai ser instituído aí um fundo de compensação de benefícios fiscais ou financeiros fiscais do ICMS, que a proposta é que eles sejam distribuídos aí entre os estados e Distrito Federal entre 2029 e 2032. Então, em tese, não há uma perda de receita se você for calcular em proporção ao produto, né? Mas os impactos eles vão ser gerados na carga tributária e nas fatias ali da União, dos estados e dos municípios. Sobre o levantamento, é até importante mencionar, ele foi realizado por pesquisadores do IPEA, né, o Sérgio Gobetti e o Rodrigo Otávio Arair, e uma mestranda da PUC do Rio Grande do Sul, a Priscila Kaiser Monteiro. Ele foi publicado no segundo trimestre de 2023, como uma nota de conjuntura lá do IPEA, e ela foi oriunda de um estudo do efeito redistributivo da reforma entre os municípios. Já que a maior parte da receita do ICMS e a quarta parte do ICMS, a maior parte da receita do ISS e a cota parte do ICMS, ela estava mais concentrada entre municípios mais ricos em relação a outros municípios e até a própria esfera estadual. Então, essa estimativa ela foi baseada ali em dois princípios norteadores. A primeira era a substituição do ISS, hoje cobrado na origem, que restringe o poder de tributar aos locais onde estão instaladas as sedes das empresas prestadoras de serviços por um imposto cobrado sobre todos os bens e serviços consumidos pelos cidadãos de cada cidade. E a distribuição da cota parte estadual do novo imposto, 25% aí do IBS, entre os municípios do próprio estado, como já ocorre com a cota parte do ICMS, mas com critérios aí diferentes de repartição. Um peso aí de 60% para a população, em vez dos 65% atuais, distribuídos proporcionalmente ao valor adicionado ali do produto. Então, esse modelo de estruturação que eles fizeram começou a ser feito lá em 2019. Eles utilizaram ainda para dados de população o censo de 2010, né? O censo do IBGE agora saiu em 2022, para se calcular em questões de moradia. Também utilizaram a pesquisa de orçamento familiar para verificar os hábitos de consumo, as faixas de renda e também as compras públicas, né? Os portais de compras aí dos estados, da União, dos municípios,
para gerar aí a consequente arrecadação dos impostos vinculados a essas compras e esses serviços. Então, com as alterações promovidas por essa então PEC, né, em 2019 ainda era uma PEC, eles destacaram aí num primeiro momento, num primeiro olhar, que 85% dos 5.568 municípios tendem a ganhar com a reforma, em questão de redistribuição de arrecadação. E nos municípios mais pobres, ali se considerando aqueles abaixo da média do PIB, situação melhor ainda, de 99% são impactados positivamente nesse primeiro momento. Nos municípios mais populosos, e ali eles consideraram aqueles com mais de 80 mil habitantes, 67% ganham. E aí, a título de informação, no estado de São Paulo, esse impacto seria positivo em 82% dos municípios. Em termos de população, estima-se que o impacto positivo ele recaia sobre 64% da população brasileira. Mas aí cabe destacar um porém, né? Essas medidas elas podem ser ali mitigadas ou elas podem ser atrasadas de acordo com a transição desses tributos e as regulamentações posteriores. Então, por outro lado, ainda alguns autores aí que a gente verificou em sites de notícias, tudo, foi muito notícia, muitos comemoraram ou muitos criticaram algumas coisas em relação à reforma, mas houve até um grito maior em relação à reforma ser incompleta, né? No que diz respeito principalmente à ausência da reforma de tributos sobre a renda, né? Essa reforma ela foi o pilar sobre compras e serviços, né? Produtos e serviços sobre a renda, eles verificavam que a necessidade dela ter sido incluída. Então, eles acreditam que deixar a reforma de tributos sobre a renda para depois pode tirar um espaço de uma possível redução de tributação dos serviços, de acordo conforme for essa reforma tributária ela foi implementada. Então, toda a discussão da próxima reforma vai um pouco mitigar possíveis impactos dessa de bens e serviços. Então, além disso, eles acreditam também que tem algumas falhas em algumas exceções em relação às alíquotas de referência, alguns tratamentos diferenciados a alguns setores da economia, né? Fala-se que teve muito lobby nesse sentido. Então, todo o processo acabou sendo alvo de algumas críticas. Até um conselho federativo, que ele consta ali para gerir o IBS, depois da aprovação, ele acabou sendo denominado como Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Foi questionada mesmo até a necessidade da existência desse comitê gestor. E fora alguns critérios de como vão ser devolvidos os créditos ao contribuinte, né? Aquele famoso cashback que a Ana mencionou. Se vai ser de modo automático, como que vai ser a garantia de fiscalização desses recursos, como vão ser os critérios, os prazos, os procedimentos, que tudo isso depende de regulamentação. A estimativa das alíquotas que foram criadas até pelos impostos, até pela gradação deles, e até mesmo foi falado de uma falta de clareza no desenho da transição para o IBS. Então, apesar de muitos terem comemorado a iniciativa, sem precisava ter uma reforma, e até a gente verificou no artigo que existia um sistema complexo que precisaria ser mais simplificado e mais transparente ainda, de tal forma que a Ana falou, na relação do ICMS no cálculo do IBS, também tem alguns entraves aí que vão depender de regulamentação ainda. Obrigado, Daniel. Tivemos importantes considerações aqui sobre a reforma tributária e já caminhando para o final da nossa conversa, para finalizar, Roberta, qual é a conclusão que vocês chegaram em seus estudos? Bom, Bibiana, o que concluímos? Nós concluímos que muitos estudiosos, eles veem como uma grande oportunidade para melhorar o pacto federativo, essa reforma. A ideia é criar um modelo de cooperação e de responsabilidade compartilhada entre a União, os estados e os municípios. E isso leva a imaginar um Brasil mais justo, próspero e com uma gestão pública mais eficiente e efetiva. Esse é o objetivo que nós queremos chegar, todos nós.
No entanto, para que essas mudanças trazidas pela emenda 132 realmente façam diferença, é essencial acompanhar de perto a implementação dessas alterações na Constituição de 88. Especialmente aquelas que dependem, como o Leandro disse, de regulamentação posterior, por meio de lei complementar, que tem acontecido e que ainda vai acontecer daqui para frente. Precisamos analisar cuidadosamente os impactos regionais e locais, lembrando que essas mudanças entrarão em vigor de forma gradual, conforme os próprios artigos da emenda que diz que ela vai entrar de forma gradual. O economista Nelson Marconi, que inclusive foi o nosso professor do mestrado, para quem nós entregamos o nosso trabalho que surgiu esse artigo, ele aponta que apesar da aprovação ter sido um passo importante e ter muitos pontos positivos, como a não cumulatividade, a cobrança no destino, ela ainda é muito incompleta. E um exemplo é do que o Daniel disse, que o governo ele deixou a reforma tributária, a reforma da tributação da renda para depois, o que acabou limitando a possibilidade de reduzir a limitação sobre o serviço. Então, assim, eu vou resumir com uma frase escrita pelo Dr. Dimas Ramalho, nosso excelentíssimo conselheiro do Tribunal de Contas. Ele escreveu um artigo em dezembro do ano passado. Na ocasião, a emenda ainda não tinha sido aprovada, ela não estava em vigor, e ele escreveu o seguinte: muitas águas ainda devem rolar até que a reforma tributária entre em vigor, mas é fundamental que ela termine por fortalecer a esfera municipal para o bem do Brasil e dos brasileiros. Então, agora já em vigor, essa frase ainda continua muito válida, e eu vou repetir: é fundamental que nos capítulos seguintes os municípios sejam fortalecidos. Afinal, é lá que tudo acontece. Onde as crianças estudam, os cidadãos são atendidos e as pessoas moram, como o Leandro disse. A vida real acontece nos municípios. Excelente conclusão, excelente discussão. Agradeço a Roberta, agradeço a Nan, agradeço o Daniel por ter feito esse artigo, publicado esse artigo. E, aliás, assim, lembro a todos que tem uma edição especial da revista Cadernos, tratando justamente sobre o tema da reforma tributária, onde consta esse conteúdo que a gente acabou de discutir. Eu vou encerrando por aqui. Convido vocês a continuarem nos acompanhando nas redes sociais, nos demais canais do Tribunal de Contas, da EPCP, e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, até a próxima.